Fala galera, bom, fazendo esse vídeo aqui para poder compartilhar com vocês alguns pensamentos, né, sobre o futebol, o que está acontecendo, na verdade, em referência à transmissão, né, que hoje a Rede Globo decidiu não passar mais os jogos, né, porque falou que teve uma quebra de contrato, então isso está na justiça. Não vou discutir esses aspectos jurídicos não, até porque provavelmente eu não tenho conhecimento jurídico para isso. Mas eu queria fazer só uma colocação em relação ao canal Premiere. Cara, eu sou assinante do canal Premiere no mínimo há 10 anos. Mas no mínimo há 10 anos. E aí essa nossa mania de contratar serviços sem ler o que diz de fato o contrato é uma bosta. O que aconteceu? Todo esse imbróglio acontecendo aí, fui ler lá os termos e condições. Caraca, tá escrito lá, mano. O pior é que a gente assina aquela bosta lá, a gente aceita. Tá escrito que a Globo se dá o direito de cancelar a transmissão do evento, no caso dos jogos, sem comunicar a gente. Tá escrito lá. A gente assina um contrato, a gente faz um contrato de um serviço de boa fé, achando que a parte contrária também age de boa fé, quando não está lá escrito. Eles se dão ao direito de não transmitir mais ou transmitir só parte do que você contratou sem te avisar nada. E colocam lá no contrato que você tem todo o direito de cancelar a qualquer momento. Mas eles podem fazer isso. É ou não é uma sacanagem? Esse é um ponto que eu queria tratar. Que, aliás, que eu estou passando para vocês. Vocês podem até dar uma olhada depois. Outra questão que eu quero falar também, compartilhar com vocês algumas ideias, é sobre a atuação da mídia, que eu já tinha falado em outro vídeo. E aí hoje eu vou citar nomes. Eu vou dar nomes de dois jornalistas que mais têm falado a respeito do Flamengo de forma negativa, crítica, o que não é um problema. Mas que a gente não vê esse tipo de fala tão incisiva em relação a outras coisas. Isso por quê? Porque está sendo passada a imagem de que o Flamengo, né, o clube Flamengo, está representando o governo Bolsonaro para essas pessoas. Então é o tal do André Rizek, tal não, todo mundo conhece, André Rizek, da Globo, e o Flávio Gomes, da Fox Sports. O Flávio Gomes, ele não discute futebol. Ele é um comentarista de um programa esportivo que não fala sobre o esporte. Aliás, sobre o jogo. Ele fala sobre outras coisas, o que eu não tenho nada a ver com isso. Basta não assistir o programa dele e tal, eu já estou diminuindo muito a assistir programa esportivo com esse cidadão, porque ele quer falar de política. Nada contra falar de política, mas se eu quero assistir um programa esportivo, eu não quero falar de política. Se eu quisesse falar de política, eu ia assistir um jornal. Mas isso é um problema deles, é só você parar de assistir. Já o André Rizek tem publicado alguns tweets, né? E querendo cagar regra, para variar. Mas incrível. Quando faziam piada com o Flamengo, ele fazia piada do Flamengo em rede nacional. Ele fazia piada do Flamengo em rede nacional. Quando falavam de Neguebinha, ele ficava rindo. Cheirinho, ele ficava rindo. E agora quer cagar regra para os outros? Como assim? É o que eu digo, gente. Olha só, a gente está vivendo num momento assim, muito complicado, mas que é extremamente enriquecedor. Porque a gente está conseguindo ver quem são as pessoas. Quem são essas pessoas? Então, como você tem agora a entrada desses grupos de internet de streaming no Brasil, e isso vai ser uma tendência, você diminui muito o poder, digamos assim, de fala de algumas pessoas. Porque o que eles dizem já não é a única voz. Você tem várias vozes em diferentes lugares que você pode escutar para montar aquilo que você pensa. E essa galera tá pirando. Tá pirando. Por quê? Porque digamos assim, a antiga mídia, ela tinha o monopólio da fala. Então, tudo que eles passavam pra gente, tu não tinha o outro lado para comparar exatamente. Porque só existia alguns grupos de mídia. Agora não, ampliou. Não estou dizendo que isso é bom, 100% das vezes não é. Tem muita
merda sendo falada por aí. Mas eu só queria dar exemplo desses dois caras, tá? Que passam o dia tentando cagar regra, tentando não, né? Cagando regra pros outros. Mas que não olha a própria bunda. Não olha a própria bunda. Enfim, e aí a Globo cancelou o contrato com a Ferg. Tá tendo uma discussão jurídica. E o que eu fico abismado é porque, assim, todo mundo reclamava, até ontem que eu digo, lógico, fazendo uma figurinha de linguagem, não foi exatamente até ontem, mas até ontem as pessoas reclamavam do monopólio da Globo, e eu também. Até ontem falavam que a Globo era a mamãe, papai do Flamengo. Até ontem. Mas ninguém nunca se mexeu para ir contra a Globo. Nem um clube. E nem os torcedores, diga-se de passagem. Porque agora também tem muita hipocrisia, digamos assim, de quem é anti-rubro-negro, para falar que o Flamengo tá errado em peitar a Globo do jeito que tá fazendo, que não é bem assim. Isso é uma outra discussão. Mas até ontem reclamavam do monopólio da Globo. Quando tiveram a chance de quebrar com o monopólio da Globo, os mesmos que reclamam do monopólio não quebraram com o monopólio da Globo. Não quebraram e continuam reclamando do monopólio da Globo. Quando teve a chance, o clube teve a chance, o seu clube, o meu clube também, teve a chance de falar assim, não quero fechar com a Globo. O Flamengo fechou com a Globo, Copa do Brasil e Brasileiro, até 2025. O Carioca, lá em 2018, ele não fechou. Quando venceu o contrato do Carioca, e agora Vasco, Fluminense, Botafogo e os outros times pequenos assinaram o contrato com a Globo, vai até 2026. Então assinou em 2018 e vai até 2026. Então essa galera tá presa ao contrato da Globo. Inclusive já anteciparam dinheiro, anteciparam receita. Os mesmos clubes que estão divulgando campanhas sobre salvar vidas, já anteciparam dinheiro e já estão no buraco de novo. Então é muita hipocrisia, cara, você falar de monopólio da Globo quando você teve o momento de romper e não rompeu. O Flamengo não fez contrato com a Globo. Não fez. 2019, o Flamengo fechou pontual, só para um ano. A Globo queria que fosse até 2026. O Flamengo falou, não, só esse ano. E deu no que deu. E agora vão ficar reclamando do quê? Os mesmos que são contra o monopólio da Globo apoiam o monopólio da Globo de maneira indireta. Porra, gente, para pra pensar, pelo amor de Deus. Esse contrato do Carioca, acabei de falar. E o que eu fico mais angustiado, assim, o que eu acho mais engraçado. Quando o Fred saiu em uma entrevista coletiva dizendo que o Carioca tinha que acabar, 99% da torcida tricolor ficou do lado do Fred, que o Carioca tinha que acabar. Agora que existe de fato a possibilidade do Carioca acabar, o mauzão é o Flamengo. O mauzão é a diretoria do Flamengo. É muito... Gente, vamos relembrar algumas coisas, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, o mesmo cara que tá reclamando, que se passou a vida inteira reclamando que o Flamengo ganhava mais da televisão, tá defendendo a própria televisão agora. Gente, não é uma maluquice. Eu passei... Todo rubro-negro escuta isso, dizendo, outros times dizendo que a Globo fez o Flamengo, o que é assim, para quem gosta de futebol, quem realmente gosta de futebol, sabe que isso é uma excrescência dizer uma coisa dessa. O Flamengo já era a maior torcida do Brasil na década de 50 e 40. Disputava ali, ó, pau a pau com o Santos. Mas vamos pesquisar um pouquinho. Agora vai estar para sair até um rapaz, um jornalista, esqueci o nome dele, ele conseguiu borderou de todos os jogos, de 59 até 2019. A gente vai ver quem é torcida modinha e quem não era. Aliás, quem não é. Porque tem algumas torcidas que falam assim, aqui não é moda, é tradição, mas nunca apareceram no estádio. E não sei o que estou dizendo, são os borderou dos jogos. Enfim, isso fica para uma outra discussão. Aí, o que aconteceu? O Flamengo, quando colocou em prática, amparado na medida provisória, do mandante ter os direitos de transmissão, um montão de gente ficou falando que não era bem assim, porque o Flamengo isso... Por quê? Porque, na verdade, esse montão de gente é contra o governo Bolsonaro. Então, se for o governo Bolsonaro que editou a medida provisória, e qualquer time, e não seria só o Flamengo, qualquer time que utilizasse a medida provisória como anteparo para suas ações, vai ser tratado como adesista de governo. O que, Deus me livre, mas deixa pra lá. Só que um monte de clube,
E eu vou dar o exemplo do Inter. Porque o Inter e o Grêmio falaram sobre o Flamengo. Que foi maneira precipitada, a medida provisória, o Flamengo forçou e tal. Isso é outra discussão. Mas onde é que estava o Inter ontem? Lá no Planalto. Foi Inter, os representantes, não sei se foi presidente, do Inter, Atlético Paranaense, Palmeiras, olha, Palmeiras, o queridinho da mídia, paulista, atual, Santos, Fortaleza, Bahia e Ceará. Estavam lá. O Ceará eu posso estar enganado, mas foram 7 times que foram lá. Esses 6 que eu falei com certeza estavam lá. Então, como é que é o Flamengo? Se juntarem esses 6 times que foram lá, 6 ou 7, junto com o Flamengo, já é quase a metade do Campeonato Brasileiro. Já é quase a metade. Ah, mas tem que discutir direito de transmissão em conjunto. Isso daí eu também concordo, mas é um outro passo. O primeiro passo é você ser o mandante do seu jogo. E aí, eu não vou entrar em juridiquês porque eu não entendo, mas na minha cabeça é assim. Eu tenho contrato com uma pessoa. Só que essa pessoa, ela trabalha com uma terceira pessoa. Ela tem uma relação... um exemplo de obra. Por exemplo, eu contrato uma empresa para fazer uma obra. Essa empresa tem os seus empregados. Um belo dia, o empregado não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Aí a empresa chega para mim e fala, Eduardo, eu não vou poder fazer sua obra porque o meu empregado não veio trabalhar. Eu falo, mas meu filho, o meu contrato não é com o seu empregado. Eu fiz contrato contigo. O que o seu empregado tem a ver comigo? Eu não tenho nada a ver com ele. Você que se resolva com ele. É o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo não tem contrato com a Globo. E a Globo está querendo jogar para cima do Flamengo um contrato que ele não assinou. De novo, juridiquês. Que a gente eu não vou ter embasamento jurídico para falar, mas eu, assim, do alto da minha ignorância, eu vi todo o departamento jurídico do Flamengo atuando, e aí o da Globo atuando em contrário, mas aí foi, primeira instância, eliminado o Flamengo, favorável. Segunda instância, na verdade, desembargador, eliminado o Flamengo, favorável. Aí hoje de manhã caiu uma liminar para a Globo, mas a Globo já rompeu o contrato, ou seja, eliminar que saiu hoje para a Globo dela não vale de nada. Mas o que eu não estou conseguindo entender é que eu, Eduardo, passei uma vida inteira escutando as pessoas dizendo que o Flamengo saiu que é por causa da Globo. O Flamengo rompe com a Globo? Qual era a lógica? As pessoas apoiarem o Flamengo. Já que a Globo, que era malvadona por causa do monopólio, blá blá blá, não. Ficaram contra o Flamengo. E mais, a Globo, na petição que ela entregou, esculacha Vasco, Botafogo e Fluminense. Esculacha os 3 clubes. Porque ela esperava que eles ficassem do lado dela. Então, repara que a discussão do futebol, ela é relevante para a gente entender como é o imaginário popular brasileiro. É você reclamar de tudo desde sempre. Aí alguém toma uma atitude, não presta. Não presta, essa atitude não presta não. Tá, então qual a atitude? Não, tá tudo errado. Então vamos tomar atitude. Toma, o Flamengo tomou atitude. E continua tudo errado. Então o que se faz? Pô, é difícil. Mas o que eu ia falar sobre o Carioca? O Fluminense jogou, não teve transmissão. Aí a Ferg divulga, olha a loucura, que é melhor os clubes não passarem os seus jogos. Mas como assim? O contrato não existe contrato. A Globo cancelou unilateralmente, rompeu unilateralmente o contrato. Aí a Ferg fala, gente, a Globo rompeu, mas não passa jogos não. Ainda bem que o Vasco está passando. Estou gravando esse vídeo agora, 8 e pouca da noite, o Vasco está 9 e 10 da noite. O Vasco está passando o jogo dele na TV do Vasco. Eu não estou vendo, tudo bem. Assim como o Vasco não viu ontem pela Flá TV. Mas a questão não é essa. A questão é que as pessoas estão reclamando por quê? Porque não diz respeito ao próprio clube. Porque a hora que o próprio clube levar vantagem, aí vai ficar tudo bom. Inclusive, acabou de sair um montão de Twitter do presidente do Bahia falando sobre isso. Vamos lá. Quem é que está favorável a essa medida provisória? Os clubes que se estruturaram. E por incrível que pareça, ó, Fortaleza, Bahia, Ceará. Tem mais torcida do que Vasco, Fluminense e Botafogo? Não. Mas se estruturaram e estão favoráveis a essa medida provisória. O Vasco, eu vou deixar de lado, mas Fluminense e Botafogo não estão, sei lá, estão contra a medida provisória, ou estão contra o futebol, eu não sei o que eles querem exatamente. O que eu sei é, eles querem o dinheiro da Globo. Até porque eles já anteciparam a receita, e todo mundo quer o dinheiro da Globo. A questão foi, o Flamengo falou, o que você quer me pagar, eu não quero.
E repara, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca são 14 times, né? Então vamos fazendo uma conta assim, eu vou pegar 11 times, 12 times, 12 times. 12 times, cada time tem a fase de grupos, daria 11 jogos, né? Turno, retorno, você joga contra o grupo, outro grupo, enfim, 11 jogos no mínimo, 11 jogos no mínimo, 11 jogos na fase de grupo, se o clube não passasse para as semifinais, finais e tal, 11 jogos. A Globo pagou para todos os clubes, os 4 grandes, 18 milhões, que caiu para 16, porque o Flamengo não assinou. Não assinou. Então, ó, pagou 16 milhões, 18 milhões, pagou 18 milhões para os 4 grandes, para 11 jogos. E coloca na liminar, pedindo danos morais, não foi exatamente dano moral, mas pedindo ressarcimento do Flamengo, caso o Flamengo passasse, de multa de 2 milhões. Então repara aqui, se você tem 11 jogos, dá 22 milhões. A Globo estabeleceu o valor de cada jogo, 22 milhões, mas só paga 18. Olha que loucura, não é? Não é uma loucura. Então ela mesma estabeleceu o valor que vale cada jogo do Campeonato Carioca, 2 milhões. Só que ela não paga 2 milhões por jogo, mas queria receber 2 milhões. E um montão de torcedor, porque tem raiva do Flamengo, o que a gente não pode fazer nada, batendo palma para ele falando que tá certo. Não, o Flamengo tá errado, o Flamengo tá errado. Como assim, filho? Como assim? Se o seu time antecipou receita, eu vou falar do Botafogo. O Botafogo antecipou receita até 2025, tá? Só para 2025 não, até 2022. Então o Botafogo não tem dinheiro para esse ano da televisão e nem do ano que vem. Só para botafoguense que gosta de futebol, mas não acompanha muito, saber. Porque tá todo mundo falando aí do malvadão. Ah, porque o Flamengo só tá pensando no dinheiro. É lógico, o nome disso é negócio. Quem é que não tá pensando em dinheiro? Ué, tu vai pensar em quê? Ah, mas e os torcedores vão ficar sem os jogos? Vão ficar sem os jogos porque a Globo, no caso a televisão, não quer pagar por aquilo que ela acha que deve pagar. Que não deve pagar, desculpa. O Flamengo achava que tinha que receber 30 milhões. Não vai entrar em mérito se vale ou não 30, mas falou, eu quero ganhar 30. Eu falou, não vou pagar. Beleza, relação comercial. Ah, como é que fica o torcedor do Flamengo? Vai dar um jeito. Isso é uma questão de clube e torcedor, vão dar um jeito. Agora, não dá para ficar com um discursinho hipócrita o tempo todo falando sobre o que está acontecendo. E sempre politizando, levando para o lado de política mais nacional, que eu digo. O cara é contra o governo Bolsonaro, e qualquer um que apoie qualquer medida do governo Bolsonaro, o cara vê como adesista, como inimigo. Foi o que aconteceu com o Flamengo e Vasco. Mas incrível, o do Vasco estão falando menos. Por quê? Porque o Flamengo está na moda. Assim, na mídia, digamos assim. O Flamengo está com o melhor time do Brasil e tal, então vai ser muito mais notícia do que falar do Vasco. Mas meter o pau. Outra mentira. Não, porque o Flamengo voltou a treinar antes de todo mundo. Mentira, porra! Foi Grêmio, Inter e Atlético Mineiro que voltaram antes do Flamengo. Aí agora vem o mesmo Flávio Gomes, que eu vou dar exemplo dele, que defende estadual, falou que o Flamengo vai levar vantagem no Brasileiro porque começou a treinar antes de todo mundo. Engraçado que ele não faz esse tipo de crítica quando fala de time pequeno, quando vai começar o estadual, que treinavam desde outubro e vão começar o Carioca, por exemplo, na frente Flamengo, Vasco e Fluminense. Pode ver, toda a Taça Rio, toda a Taça Guanabara, os times grandes, tem time grande que tropeça. Alguns ex-grandes tropeçam. Todo. Entendeu? E aí, quando você pode mudar, você pede mudança desde sempre. Desde sempre você pede mudança. No momento que de fato pode mudar, a pessoa vai e é contra a mudança. Ah, não, porque... Não, essa mudança eu não sou favorável, não. Ou então tu não queria mudar, vamos manter tudo como tá. Ah, não, vamos repensar essa mudança. Amigo, dinheiro, contrato de televisão, você só muda com dinheiro. É isso, não tem razão, não tem qualquer, sei lá, preocupação social. É dinheiro, é um serviço que tu tá contratando. Igual eu contratei o Premier, não tô vendo jogos, o do Flamengo até esperava não ver, porque por questões óbvias, mas agora eu não posso ver jogo de futebol de outros times que eu gosto de acompanhar, porque a Globo falou que acabou. E o imbecil, eu
Não li a porcaria do contrato que está escrito que ela pode fazer isso. Você é favorável a isso? Se você é favorável ao que a Globo fez, por questão de honestidade intelectual, você tem que ser favorável à posição que o Flamengo teve em falar com a Globo. Eu não quero assinar um contrato com você. Ah, não. Bom, o vídeo já ficou muito longo. Valeu, galera. Só uma conversa leve sobre futebol. Abraço.